identidades, agradecendo a todos os ouvintes pela audiência. L'Oréal, vamos lá. No programa passado, na parte 1 do tema de hoje, nós vimos que a atividade do camponês agricultor personifica um cenário complexo no seio da cristandade, uma vez que essa atividade é considerada proibida pelas três religiões reveladas. Pois, nesse contexto, como é que a gente pode pensar o grande sucesso dos monges cristãos que conseguiram transformar os povos do norte em agricultores? Essa foi uma estratégia muito curiosa da Igreja Romana. A estratégia do pão. Hoje, novamente, nós perdemos tanto o sentido de simbologia e o significado real da origem das coisas que a gente tem isso como algo comum, né? Para finalizar a questão do Egito, para a gente entender o que vai acontecer. Então, o processo de criação de pão é atribuído aos egípcios, o pão que vai no forno. Durante milênios, até o século X, até o século XII, por exemplo, depois de Cristo, os árabes e os europeus acusam os egípcios de práticas de magia. Por exemplo, o Diocleciano, numa das revoltas dos egípcios, um dos castigos que ele aplica aos egípcios é confiscar e queimar os livros de magia, aonde nesses livros de magia estariam contidos os livros de pão, então, dessa forma, o Diocleciano acreditava que ele atinge o poder egípcio no seu cerne, ele destrói o Egito. Tem um autor árabe que é o Al-Edin, no século X, século X. Portanto, o Egito já não existia mais, mas é curioso isso. Ele afirma categoricamente que não há dúvida de que as pirâmides haviam sido laboratórios químicos e que os hieroglifos eram textos alquimistas. No século XV, a gente tem uma outra frase semelhante de um outro árabe que fala que os egípcios praticavam artes mágicas. Ora, de onde vêm essas gracinhas? Isso tudo está ligado ao pão e ao forno. Então, o pão e o forno foram inventados por um povo que na antiguidade não era nem um pouco inofensivo. Os egípcios eram extremamente inteligentes, faziam cálculos, eram químicos exímios, tinham uma estrutura bélica absolutamente poderosa, misturavam, talvez os egípcios tenham sido, como ninguém, um povo de química mesmo, que criou tudo quanto é tipo de coisa. E parte desse mistério, então, do pão, repito, está ligado ao processo do contato com o mundo dos mortos. Você tem inúmeras pinturas murais, por exemplo, nos túmulos, em que aparece a padaria real, ou aparece o morto recebendo pão. E há, em relação ao pão, a relação dos egípcios com o pão é muito curiosa. Eles falam que tinha um tipo de ilha que aonde nascia, uma ilha ligada aos mortos, aonde nascia o chamado cereal dos mortos, que era o equivalente ao trigo. Então, todo alimento feito de trigo, ele servia simultaneamente para o homem que está vivo e para o homem depois que ele entrava na barca de Ra, ou seja, depois que ele morreu. Então, essa crença é muito forte dentro do contexto egípcio. O pão é exatamente aquele alimento que vai fazer um tipo de salvo-conduto para o mundo dos mortos, tá certo? Então, o egípcio, quando colocava, por exemplo, um dos rituais funerários era
e que era um encantamento, era uma encantaria, era uma fórmula mágica, era você botar pão na boca do morto. Se o pão colocado na boca do morto, se ao colocar o pão começasse a arder, significava que o morto estava com um mau olhado. Então vamos entender que há para o egípcio uma ligação direta entre o corpo e a alma. E a preservação do corpo, o processo de mumificação, esse processo era estendido ao extremo exatamente para possibilitar a vida da alma do outro lado. Né? E o pão, efetivamente, está dentro desse contexto de um alimento que é um alimento de magia. Hoje a gente come ele sem entender esse contexto. O que vai acontecer? Então, os romanos, quando vão ao Egito e trazem o trigo, efetivamente, que, claro, os monges, a Igreja Católica, primeiro que os monges vêm os fados primeiro. Né? Os monges vão surgir muito posteriormente dentro de um contexto da cristandade. O que os monges fizeram? Qual foi o grande sucesso? A Europa, num determinado momento, é invadida, é tomada de assalto pelo que hoje nós chamamos dos vândalos, dos godos, dos ostrogodos, que são quem? São todos os povos nórdicos, os povos celtas, incluso. Né? Então, ela pega os monges e transforma esses povos do norte em povos de agricultores. Por quê? Porque eles eram guerreiros. É aquela coisa, se você está cultivando, você não tem tempo de guerrear. Né? Como é que os monges faziam isso? Como é que os monges conseguiram levar um tipo de gente que não era agricultor a arar a terra, a lavrar a terra? Né? Eis a grande... Né? E efetivamente, naquela altura, não se tratava de você lidar com gente que era culta ou inculta. Arar a terra era uma atividade menor. Entendeu? Era uma atividade menor. Então, os povos da Baixa Idade Média, eles têm um tipo de organização muito diferente. Tá? Por exemplo, os germanos, os suevos, os lombardos, todos eles adoravam seres da natureza, os elementos da natureza. E o cristianismo, por exemplo, não lida com isso. Né? Então, a partir do momento que os monges foram entrando, e esses povos do norte lidavam com elementos da natureza, como os egípcios também lidavam, né? Os povos mediterrâneos, por exemplo, já estavam mais acostumados, e tem um contexto, o Mediterrâneo tem um clima um pouco mais abrandado, né? Esses povos do hemisfério norte, eles têm uma dificuldade, eles não são povos sedentários, eles são povos nômades, e a lida com a terra era sempre um ritual de magia. Então, um traço característico nos povos nórdicos vem exatamente a ser a ideia de que eles viam na agricultura um roubo. Né? E eles acreditavam que você tinha que dominar a terra através de processos de encantaria. Né? Então, o que a igreja vai fazer é apaziguar esses rituais que ela vai considerar que são pagãos. Né? Então existe, até hoje a gente tem, né, inúmeros usos e costumes dentro das atividades agrícolas, de lavra, de semeadura, de colheita, por exemplo, que eram consideradas atividades mágicas. E por que são consideradas atividades mágicas? Porque essas atividades mágicas tinham o objetivo, ao arar a terra, você tinha que dominar um demônio. Você tinha que dominar o espírito, a cólera da terra, o espírito do local. Porque a terra, uma vez que você mexa nela, você estará, e a agricultura revolve a terra, né? Então você atinge diretamente esses donos da terra, esses donos invisíveis. Né? Então, efetivamente, que isso era um problema para esses povos antigos. Você veja, isso é um problema, a gente falar, isso aconteceu há não sei quantos mil anos atrás. Não aconteceu, não. Os índios brasileiros, até hoje, lidam com a mesma questão. Né? Os aborígenes australianos, os povos autóctones do Maui, aonde você tem essas civilizações
que ainda lidam diretamente com a natureza, a questão da agricultura ainda é problemática. Ainda é problemática. Por quê? Por conta exatamente dessas divindades que são para o branco, que é para o branco tida como uma inexistência, mas para esses povos não. Essas divindades que são divindades metafísicas que habitam num outro mundo, num além. E então o terreno que ia ser cultivado era entendido por esses povos como um ser vivo, literalmente um ser vivo, né? E esse ser vivo, uma vez que você ia abrir o sulco da terra, você precisava de controlar a reação da terra por meio de rituais mágicos antes de iniciar os trabalhos. Por exemplo, Paracelso, que é um médico, né? No século XV, XVI, a botânica oculta de Paracelso, quando você estuda a forma como ele colhia os vegetais para fazer os preparados medicamentosos, você vê que é um processo ritualístico ligado à magia, né? Algumas tribos, por exemplo, cavalgavam loucamente em cima do campo que ia ser cultivado. Por quê? E gritava, cavalgava e gritava doido, loucamente, em cima do cavalo, e ia instalando o chicote, e batendo em tudo que encontrava. O que é isso? Isso é um ritual que procurava imitar a tempestade, né? E quem era o deus da tempestade? Odin, na tradição nórdica. Então, quando esses povos nórdicos faziam isso, o que estava em pauta aqui? Você colocava aquela terra que ia ser arada sob a proteção de Odin, né? E o cavalo, como era um animal sagrado por Deus dos ventos, né? Então presume-se que aquela terra não te daria problema depois, né? Entra nessa seara, por exemplo, a ideia de enterrar coisas, enterrar dente, enterrar pele de javali, enterrar suínos. Os povos, nem o judeu, nem o muçulmano come porco, né? Come suíno ou come javali. Esses povos comiam. Então você vê que aqui já tem assim algumas diferenças muito substanciais. Para o cristianismo, a atividade de lavrar a terra, por conseguinte, é destituída de uma capacidade mágica. Por quê? Porque a relação com a natureza altera substancialmente. Por quê? Porque em contato, o contato com a natureza é substituído por Deus. Como é que a gente vê isso? Os gregos antigos, por exemplo, ou que hoje a gente chama de pensamento ecumênico, né, um pensamento ecológico, o homem se relaciona diretamente com a natureza. Daí ele prestar atenção ao ciclo da natureza e comer segundo o ciclo da natureza. Então a relação do homem com a natureza e o que ele fazia com ele fazia com a natureza. Muito bem. Quando o cristianismo entra, o cristianismo desloca esse eixo de relação do homem com a natureza. E ele não só desloca, como ele proíbe. O homem não pode se relacionar mais com a natureza, né? O homem tem que se relacionar. E o homem também não pode se relacionar diretamente com Deus. E então o cristianismo instaura um intermediário. Que intermediário é esse? É a igreja, é a eclésia. Então, os padres, os sacerdotes é que se relacionam com Deus, falam com Deus, ou santos, ou sábios, etc. E os padres é que falam com os homens. Então os homens, para chegar a Deus, têm um intermediário. Por conseguinte, o cristianismo altera radicalmente esta relação. E essa uma das razões pelas quais a implantação do pensamento cristão, nós vimos, por exemplo, o casamento, né? Quando a gente falou de Santo Antônio, o casamento é ligado a isso. Então, a cultura cristã, a implementação da cultura cristã, do pensamento cristão dentro da Europa foi super problemática. Super problemática. Por N aspectos. Porque era uma coisa... O cristianismo tem uma mensagem completamente diferente do espírito que vigorava na Europa. Tá certo?
Então, lavrar, por exemplo, a terra era uma atividade que inspirava um medo terrível. Os celtas tinham pavor de lavrar a terra. Os germanos tinham pavor de lavrar a terra e os eslavos também. Né? Os lituanos, todos esses povos hoje, entendeu? Ora, o que vai fazer? Imagina a dificuldade de um monge tendo que lidar, um monge que vai para a Bretanha, né? Um monge que vai para a Inglaterra, um monge que vai para a Normandia, né? Ou os padres que iam para aqueles locais. Como é que esses indivíduos iam fazer isso? Evidentemente que eles já não cuidavam da terra. Quando cuidavam, aquilo era feito sobre uma ritualística. Né? Então, a primeira dificuldade da Igreja Romana foi exatamente como é que nós vamos suprimir o ritual. Né? E para suprimir o ritual, você tem que abolir a relação direta que eles têm com a natureza. Isso foi uma pauleira. E até hoje, mesmo 2000 anos depois, o cristianismo não conseguiu converter. Né? Porque isso é, de fato, um processo atávico dentro dos povos nórdicos. Né? Porque depois da lavra, depois que você mexe a terra, o que vem? Vem a semeadura. E depois da semeadura vem a colheita. Né? Ora, mas para que você colha, você tem que ter aplacado a terra. Né? A Bíblia, por exemplo, aqui tem N problemas. A Bíblia proíbe expressamente ao homem que ele desse atenção ao vento durante a semeadura, porque o homem é mais forte que o vento. E isso é um problema seríssimo num contexto nórdico, porque o vento era exatamente aquela primeira divindade, quando você ia arar a terra, que tinha que ser aplacada. Então o cristianismo entra e ele choca-se brutalmente com esse modus vivendi, com essa cultura local. É a cultura local. E é isso que nós temos que entender. O cristianismo é uma cultura estranha à Europa. Ela é uma cultura invasiva. Hoje a gente fala, os portugueses vieram e domesticaram os índios. O cristianismo fez a mesma coisa. Não foi diferente. Né? Então todos os povos que entram e não respeitam, né, ou estabelecem um tipo de relação de domínio, ou de senhorio, ou de compadrio, fica complexo, porque aquela cultura é uma cultura estranha. Né? Então, para eles, mexer com a terra era algo indizível, por conta disso, porque a terra não podia ser violada. É como se você violasse uma mulher. Esse era o pensamento, porque a terra para eles era mãe. É um outro problema, a natureza é feminina. O Deus judaico-cristão é masculino. Percebe? Então a gente tem uma série de dificuldades. Quando as plantas, por exemplo, começavam a dar fruto, quando elas vão dar fruto, da folha e dar fruto, o que acontecia? Para os povos eslavos, você precisava de um outro tipo de magia para colher a planta. Então era uma magia atrás da outra. Tá certo? Os padres ficavam malucos com aquele tipo de coisa. Absolutamente malucos. Então, como é que foi preciso criar uma entidade? A primeira coisa, eles tiveram que criar um espírito maligno. Tá? Um espírito maligno. Então você tinha que, os sacerdotes cristãos começaram a falar que todas essas entidades dos nórdicos eram entidades demoníacas. Aí você começa a botar um peso em cima do que hoje a gente chama de cultura pagã. O que é pagão? Pagão é tudo aquilo que não é o cristianismo romano. Né? Que é uma cultura estranha ao cristianismo que Roma implementa, quando na verdade o indivíduo que é exterior e invasivo é o cristianismo. Muito bem. Então o que os monges vão fazer? Eles vão então criar os sacerdotes se opunham a qualquer tipo de negociação com os demônios da terra, né, ou com as entidades. E isso, você tem brigas enormes, por exemplo. É interessante isso, porque a igreja romana, a igreja cristã romana e a igreja bretã, a igreja celta,
odeia, por exemplo, a Igreja Romana, e ambas são cristãs. Até hoje, isso está vivo na França, isso está vivo na Bretanha francesa, isso está vivo na Bretanha inglesa, isso está vivo na Galiza. O cristão celta odeia o cristão romano. Ambos são cristãos, mas eles têm igrejas completamente diferentes, pensamentos completamente diferentes. É uma coisa muito curiosa isso. Você vê que o cristão bizantino também não tem relação com o cristão romano, né? Então essas coisas são muito importantes para a gente atender. O que o cristianismo vai fazendo com o tempo? Os monges, eles vão exorcizando essas entidades e vão transformando essas entidades em coisas que não são nem um pouco agradáveis, né? Então eles vão associando essas entidades com forças demoníacas, e essas forças demoníacas têm que ser controladas, e elas passam a ser controladas através de um clero pré-estabelecido, né? Um outro tipo de controle, antes de abrir para a sua pergunta, um outro tipo de controle, eles começam a criar entidades muito fortes, por exemplo, os santos, como São Martinho de Tours, que é um santo francês. São Martinho de Tours, assim como eles tinham entidades que protegiam a terra, os ventos, etc., o cristianismo passa a criar santos que vão ter os mesmos efeitos mágicos e protetores das colheitas, né? E da lida com a terra. Então o São Martinho, por exemplo, é um santo que vai se encarregar de proteger os camponeses, que vão sofrer por causa das tempestades inúmeras que Wotan, que é um deus nórdico furiosíssimo, é o deus das tempestades, lança sobre a terra, né? Fala, Felipe. Bem, o que nós temos no próximo bloco para abordar são as profecias do Papa João XXIII, né, sobre essa nova humanidade que surgirá na Terra e se é identificada como camponeses e agricultores. E no próximo bloco a gente agora vai ouvir mais uma musiquinha para você tomar uma água, e nós vamos ver como é que nós podemos pensar essa profecia no contexto da cristandade. Vamos ouvir uma música e depois a gente então entra nesse tema? Ok, vamos lá. A gente volta já já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades, agradecendo a todos pela maravilhosa audiência que vocês nos estão dispensando hoje mais uma vez. A gente volta já já.